Olá! Duas irmãs gêmeas, lindas, uma infância tranquila, mas infelizmente as coisas não se mantiveram assim. Essa é a história de Regina e Roberta. A história está imperdível. Eu sou Valdenice Alves e este é o canal Narraval. Tem uma história, quer compartilhar com a gente? Mande aqui, através do e-mail, que eu vou contar a sua história aqui para compartilhar com todos. Bora para a história? Regina e Roberta nasceram numa pequena cidade do interior. Pequena não, uma média cidade do interior, em junho de 1990. As irmãs nasceram lindas, perfeitas e saudáveis. Os pais ficaram muito felizes, pais amorosos, pais que se prepararam para a chegada dessas filhas. E assim, a infância delas foi seguindo. Uma infância tranquila, onde as duas faziam tudo junto. Brincavam juntos, iam para a pré-escola juntas, elas faziam balé juntas, tudo sempre juntas. E a vida foi seguindo. Na escola, sempre estudaram em salas juntas. E isso favorecia na hora de estudar, no dia das provas, e tudo era uma harmonia muito grande. E então a vida foi seguindo. Quando chegou no primeiro ano do ensino médio, não se sabe o que aconteceu, elas caíram em salas separadas. Uma foi para uma sala, a outra foi para outra sala. Regina continuou sempre empenhada nos estudos, conheceu algumas novas pessoas e Roberta também conheceu algumas novas pessoas, mas essas pessoas já eram umas pessoas um pouco mais rebeldes e ela começa a ir mal na escola. A mãe, então preocupadíssima com a filha Roberta, ela pede para que Regina estudem juntas, que Regina estude junto com Roberta em casa, para poder ajudá-la na escola, para não deixar que ela fique atrasada, que ela tire baixas notas. Mas Roberta não queria saber. Roberta só ficava saindo com esses novos amigos, no intervalo não ficava mais próxima de Regina, sempre com esses novos amigos, e a coisa foi cada vez mais se distanciando uma da outra. A vida seguiu. Roberta não queria saber de trabalhar, logo Regina conseguiu um emprego numa loja no centro da cidade e foi tocando ali a vida delas, agora já não tão juntas, já mais separadas. Os anos passaram, Regina se formou, pedagogia, professora na área primária, infantil, e começa a lecionar. Nessa escola onde ela começa a lecionar, ela conhece um professor chamado Ricardo, que dava aula para o juvenil, para os mais velhos. E começaram ali a conversar, a se conhecerem, sair para comer um lanche, sair para tomar um sorvete e começaram a namorar. E o casal era um casal muito bonito, os dois juntos. Regina era muito bonita, Ricardo também. Eles combinavam na sua estatura, nos seus pensamentos, nas suas ideologias. E o namoro ia progredindo. Enquanto Roberta não parava em nenhum emprego, terminou o o ensino médio, não quis mais saber de estudar, a mãe insistia para que ela fizesse um curso, ela não queria saber de fazer curso nenhum, e sempre mais rebelde, com amigos mais rebeldes, enfim, foi tendo esse atrito aí entre as irmãs. Mas tudo piora quando Regina anuncia para os pais ali, depois de 2 anos de namoro, que ela e Ricardo irão se casar. Nossa, a Roberta, era nítido nela a inveja, se sentindo assim inferior à irmã, foi nítido. E ela falou, casar? Vão morar onde? E aí a Regina disse,
A mãe de Ricardo tem alguns imóveis e nos cedeu um apartamento para que a gente possa morar. E a mãe de Ricardo ia ceder esse apartamento, então estava tudo certo, eles não iam começar pagando aluguel. E enfim, começam-se os preparativos para o grande evento. Regina sonhava com uma festa de casamento, com uma festa não grande, porém uma festa aconchegante, e começaram ali a correr atrás das coisas, né? A família de Ricardo ajudou como pôde e os pais de Regina também disseram: olha, a gente então vai ajudar com o pagamento do espaço, com a decoração, com as fotos, né? Já foi um grande passo. Mas quando Roberta fica sabendo que a mãe e o pai irão ajudar Regina, aí que ela enfurece. E um dia ela tem uma discussão muito forte com a mãe. Roberta diz: tudo para ela. Ela tem um bom emprego, agora vai se casar e vocês só ajudam ela, só ajudam ela. Escolhas? Foram as escolhas da vida que levaram Regina no ponto que ela está hoje. Como foram as escolhas de Roberta que a levaram onde ela está hoje. A vida é feita de escolhas. Mas enfim, ela, para competir, né, com a irmã, ela sai do emprego que nesse momento ela trabalhava de ajudante de cozinha, ela sai desse emprego, chega na casa dela, que ela morava com os pais, né, como Regina também, ela chega na casa dos pais e diz assim: olha, eu pedi demissão. Mas como, Roberto, pediu demissão? Pedi demissão, mãe, como vocês têm dinheiro para poder ajudar a Regina, eu vou fazer um curso para auxiliar, para chefe de cozinha, não quero mais ser auxiliar. Então, quero ser chefe de cozinha. A mãe falou: mas como? Agora que você ia precisar do emprego para pagar o curso. Falou: não, mãe, vocês estão com dinheiro, vocês estão ajudando a Regina, vocês paguem o curso para mim. E eu vou ficar sem trabalhar para me dedicar ao curso. E a mãe ficou muito aborrecida, enfim, tal. E realmente ela pediu demissão, se inscreveu no curso, só que também não frequentava. Aquele caos total ali na vida de Roberta. E o casamento foi se aproximando. E Regina tocou no coração de falar com a irmã: irmã, vamos voltar a ser boas amigas. Lembra como foi legal a nossa infância? Eu quero que você seja minha madrinha, eu quero que você participe desse dia tão especial comigo. E Roberta sempre arredia, mas acabou aceitando. No dia do casamento, a Regina arrumou lá um salão onde iam se arrumar a noiva, os pais, as mães, né, do noivo, as madrinhas, todo mundo no mesmo ambiente, compraram ali um champanhe para elas irem se arrumando, bebendo, para se soltarem e tal. E neste dia, Roberta, desde que chegou lá nesse salão, começa a beber assim descontrolado. Acabou até com a champanhe que tinha lá, a Regina pediu para que o pai levasse mais algumas, enfim. E ela foi bebendo, cada vez mais falando asneiras, falando que esse casamento não vai dar certo, isso não vai durar nada, você vai ver, ele vai te trair, seu corpo não é bom, se você tivesse um corpo como o meu, ainda poderia segurar o marido, mas com esse corpo não vai dar certo. Enfim, mas Regina tentava ouvir para um lado, sair para o outro, era o dia da vida dela, ela queria assim estar zen, queria estar feliz, não queria chatear a mãe, então beleza, foi seguindo lá a tarde em que elas estavam se arrumando. Na hora em que Regina coloca o vestido, ela dá um jeito a Roberta de ir com uma taça para cima da irmã, dizendo que o vestido poderia ter ficado melhor, olha só, essas gorduras estão aparecendo, essas coisas assim, para tentarem aniquilarem a felicidade que a Regina estava sentindo. E nesse vai para lá e para cá com essa taça, não sei o que, ela simula ali, a Regina entende que não foi acidental. Ela simula ali um tombo e ela está com uma taça com vinho tinto, não sei onde ela tinha arrumado esse vinho tinto. E ela tropeça e derruba a taça na irmã. Derrubou essa taça na irmã, derramou assim pelo vestido, aí a Regina começou a chorar, mas enfim, as cabeleireiras falaram: não, nós vamos lavar, vamos secar com secador, enfim, tal, mas sabe, né, gente, um vestido branco com vinho tinto, não tem como, ficou aquela marca amarelada, não teve como,
E aí, o que Regina pensou? Respira, respira e vamos para o seu grande dia. E assim ela fez, ignorou lá a irmã e foi, nas fotos pode-se ver ela muito sorridente, muito feliz, foi para a festa. E quando as pessoas perguntavam, o que foi isso no seu vestido? Ela dizia, foi um acidente na hora que eu estava me arrumando, tal, e foi passando. A festa foi linda, maravilhosa, Roberta dando o chilique dela lá, bebendo muito, falando asneira, espalhando para a família que Ricardo não era um bom homem, que esse casamento não ia dar certo, tal. Enfim, hoje Regina está casada há muitos anos com Roberto, eles têm uma filhinha linda e Roberta continua exatamente naquele mesmo estilo de vida. Agressiva, hoje elas com mais de 30 anos, ela continua agressiva com os pais, não para em emprego, não terminou curso nenhum e sempre acusando que os pais sempre ajudaram mais a irmã. E a irmã tenta relevar, frequenta a casa dos pais para não ter assim não dar aquele desgosto aos pais, mas não são muito próximas de Roberta, ela não visita a casa ali do casal, até mesmo porque eles não querem, por conta de uma energia, daquela coisa toda, né? E Roberta vive dentro do seu universo amargurada, com baixa estima, dizendo ser a última das pessoas, mas ela não consegue enxergar que foram as escolhas dela. Como as escolhas de Regina fizeram com que ela evoluísse como pessoa, como profissional. E Roberta estabilizou, só soube amargurar e reclamar. Então é isso, gente. Essa é a história de hoje. Lembrando sempre, as escolhas de hoje será o que você colherá no futuro. Alerta e atenção para as suas escolhas de hoje. Essa foi a história. Se você tem uma história que quer compartilhar com a gente, manda aqui, ó, através do e-mail. E aproveita, segue o canal, deixa aquela curtida, é importante, é um canal novo e eu conto com você. E até uma próxima! E aí? Está gostando no canal? Está gostando das nossas histórias? Eu já vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para que você possa apreciar. E já aproveita, curte, já segue o canal, dá aquela força e vamos juntos crescendo nessa jornada.